Fala aí galera, eu sou o Guduk e eu pedi pra vocês lá no Discord me mandarem as artes que vocês fizeram pra que eu pudesse dar uma olhada, dar um feedback, um paintover pra vocês e mostrar aqui no canal. Então vocês enviaram lá um monte de arte super top e eu selecionei algumas para fazer o vídeo de hoje. Então bora lá que eu quero mostrar para vocês todas essas artes que eu escolhi e como que eu corrigi cada uma delas. Mas antes, não se esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, que isso é muito importante, galera. Muito obrigado e agora sim, bora lá. A primeira arte que eu escolhi foi a arte do Marcos, e o Marcos ele fez essa Valkyria que ficou super top. E logo de cara o que me chamou mais atenção foram as cores, eu realmente gostei muito dessas cores, essas cores saturadas que são bem vibrantes, é algo que eu gosto particularmente, então eu decidi pegar pra gente poder dar uma olhadinha juntos e ver o que a gente poderia melhorar nessa arte. E a primeira coisa que eu fiz logo quando eu peguei pra dar uma análise mais aprofundada foi mexer na anatomia da personagem. O Marcos ele usou essa pose de upshot, que é quando você coloca uma câmera embaixo do seu personagem e mira em cima, né, como se a câmera fosse um anãozinho, né, e ficasse ali lá embaixo olhando pro queixo do seu personagem. Só que essa pose ela é muito difícil, ela é muito complexa, porque quando você faz essa câmera ficar lá embaixo, você acaba distorcendo bastante toda a anatomia do personagem. O que faz, por exemplo, com que o nariz do personagem fique empinado, que você não consiga ver como que tá o cabelo direito, né? Porque o cabelo ele vai tá aparecendo pouco, porque o cabelo fica na parte superior da cabeça e já que a câmera tá lá embaixo, a gente acaba não vendo tanto. Algumas faces ali do plano 3D que a gente não costuma ver vão ficar mais em evidência ou então vão aparecer de uma maneira diferente, como por exemplo os olhos, né? Porque quando a gente tá olhando de baixo para cima, a gente acaba vendo mais os soquetes que os nossos olhos estão dentro, então muda bastante toda a questão ali, né, anatômica. Então eu já peguei o Liquify, que é uma ferramenta que tem dentro do Photoshop, na maioria dos aplicativos de desenho também, para dar uma mexida nesse grosso da anatomia, né? Corrigindo um pouco essas pontas soltas, né? Esses errinhos anatômicos que acabam aparecendo por aí. E só fazendo isso já deu um baita glow up na arte, né? Já tem um grande antes e depois só de dar uma mexidinha básica ali naquela anatomia que tá um pouquinho off. E a segunda coisa que eu dei uma grande olhada nessa arte foi nas sombras, né? A parte onde a luz ela começa a virar para sombra. O Marcos ele fez esse estilo de desenho meio anime, meio mangá. E eu acho que seria muito interessante de usar um cel shade para fazer as sombras, né, dessa pintura. Então eu peguei e comecei a fazer um recorte mais grosseiro da onde que essa luz começaria a entrar na sombra. Não só para entrar nesse estilo de cel shade, mas também para definir muito bem aonde que está a sombra. Porque da maneira como o Marcos fez, a transição da luz para sombra foi muito sutil e não é assim que normalmente funciona a transição da luz da sombra, né? A gente tem o que a gente chama de Terminator dentro da sombra, que é uma área que fica bem espessa e escura e ela acontece justamente nessa borda onde transita entre a luz e a sombra. E só de fazer isso já deu uma boa ajuda também na questão das sombras. E para finalizar essa arte, eu dei uma mexidinha ali no background, tinha várias cores, várias matizes diferentes, eu dei uma diminuída nisso e eu também mostrei um pouco mais das nuvens que estavam ali sem tanto destaque, mas que tem o potencial ali de fazer coisas bem bacanas, né? Ter uns shapes legais, interessantes, visualmente falando. E essa foi a arte como estava antes, e assim ficou depois do feedback. A segunda arte que a gente vai dar uma olhada é a arte do Lucas, e ele deixou na descrição que ele queria dar uma melhorada nas texturas dele. Eu vou falar um pouco das texturas lá pro final, porque a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu olhei essa arte foi a pose do personagem. O Lucas decidiu fazer essa pose de costas, o que é bem incomum. Normalmente a gente quer mostrar o rosto, mostrar a pose frontal do nosso personagem,
imagem, né? Porque o rosto chama muita atenção, as mãos chamam muita atenção, mas o Lucas ele fez essa pose de costas e eu senti que ele estava querendo mostrar mais coisas além do personagem, porque o personagem também estava apontando para um lugar. Só que esse lugar não estava em foco, né? É como se o personagem estivesse apontando para um horizonte, mas você não conseguisse vir este horizonte. Depois, olhando um pouco mais, eu percebi que talvez esta coisa que o personagem estivesse apontando fosse o sol, mas o sol não tem tanto destaque assim. Então eu peguei e a primeira coisa que eu fiz foi trazer esse foco no sol, trazer uma narrativa mais completa para essa ilustração. Então eu trouxe algumas montanhas, um cenário um pouco mais complexo, reorganizei o tamanho das coisas. A partir do momento que o personagem não é o protagonista da cena, eu decidi diminuir um pouco ele para que o resto, né, a composição como um todo chamasse mais atenção, e eu trouxe esse sol um pouco mais para o centro, deixei ele menos no escanteio como estava anteriormente, onde ele estava muito apagadinho lá no canto, e trouxe ele mais para o foco, mais para o centro. E só de reorganizar essas informações, deixar o personagem um pouco menorzinho no canto, trazer o sol um pouco mais para frente, só de fazer essas pequenas alterações, a arte ela acaba tendo um outro significado, que é justamente o que eu imagino que foi o ponto original dessa arte, né, que era de trazer essa narrativa. E após fazer tudo isso, né, pintar as montanhas, pintar um pouco do sol ali, né, eu comecei a pensar justamente na questão das texturas. E agora falando um pouco das texturas, eu não fiz tantas texturas diferentes assim na arte, foi realmente mais uma questão de reestruturação, mas no finalzinho ali eu comecei a brincar um pouco mais com brushes, que é justamente a melhor maneira da gente mexer com textura. Tanto com brushes, tem diversos brushes de textura diferente. Eu realmente não sou o cara das brushes de textura, mas tem várias por aí. É uma excelente alternativa para você poder explorar ali as texturas que você quer, ou então você pode ir para uma outra rota que alguns artistas também fazem, que é de usar imagens de textura. Tem várias imagens de textura que você pode baixar e usar meio que com outro sentido, né? Você pega aquela imagem, começa a distorcer, usa algumas layer modes como o overlay, que é bem comum das pessoas usarem para fazer textura, e brinca ali a seu gosto. Realmente esse não foi o foco que eu quis dar, mas já que foi a pergunta que você me fez, eu me senti no dever de dar uma resposta para isso também. E essa é a arte como estava antes, e essa é a arte como ficou depois. E agora passando para nossa arte final, eu trouxe a arte do Mason, ou Mason, desculpe pela pronúncia, que ele trouxe alguns projetos que ele fez e eu achei todos eles muito interessantes. O que mais me destacou foi o dessa moça aqui, essa splash art, que foi a arte que eu acho que eu posso mais ajudar na hora de trazer um feedback, um paintover para você. A arte em si ela tá muito bonita. Ela tem uma renderização muito boa, a pose, o gestual da arte tá muito legal, tá realmente bem encaminhado para ser uma splash art muito foda. Algumas coisas me chamaram a atenção e essas coisas foram justamente as que eu já comecei a fazer, que foi principalmente aonde que tá a incidência da luz. Quando a gente vai fazer uma arte complexa assim, o nosso cérebro ele dá uma bugada, porque é muita coisa para você resolver simultaneamente. É o personagem, é o fundo, é a iluminação, são os efeitos, são várias coisas e algumas coisas a gente acaba deixando de lado para focar em outras. Nesse caso em especial, eu percebi que o Mason estava fazendo uma renderização que ela é mais unilateral. É de pegar, por exemplo, um metal e renderizar esse metal sem pensar no contexto, sem pensar de onde está vindo essa luz, para focar principalmente em dar aquela sensação de metal, né, com as reflexões e mostrar que está bem renderizadinho. Mas é muito importante lembrar aonde que está o nosso foco de iluminação. Nessa ilustração, por exemplo, eu percebi que tinha dois focos de iluminação. Tinha o foco da habilidade que o personagem estava usando e também tinha o foco da luz
luz como um todo ali, né? Meio que a luz do sol que tava rebatendo na personagem. Então eu peguei essas duas iluminações e eu trouxe elas mais à tona. Então eu fiz com que a iluminação do sol ela ficasse mais marcada na personagem, você conseguisse realmente ver da onde que tá vindo essa iluminação, dar realmente dicas para quem tá vendo a obra do que tá acontecendo do ponto de vista físico, né? Ressaltando da onde que tá vindo, do que é, qual a cor, qual é a intensidade, essas coisas, né? Então eu trouxe mais dessa geometria de como que ficaria a iluminação, trazendo iluminações mais ali da parte do tórax, que não tem muito essa iluminação do céu, trazendo também a geometria no cabelo, de como é que vai ser iluminado pelo sol, e usando a luz de recorte, que o pessoal chama de rim light, para fazer uma iluminação que demonstre que também tem a incidência dessa iluminação do poder, né? Fazendo esses dois contrapontos, onde você tem a luz primária, que é a luz do sol, e a luz secundária, que é a luz do poder. Quando você acaba marcando a sua ilustração com esses pontos mais incisivos, né? Tipo, tá aqui a iluminação da luz do céu e tá aqui a iluminação do poder, as coisas acabam ficando muito mais claras de você compreender mesmo, né? Do que tá rolando ali por detrás das cenas. Essa foi a primeira coisa que eu quis fazer, mas não foi a única. A segunda coisa que eu mexi também foi no cenário. Eu trouxe mais informação porque eu senti que tava faltando um pouquinho de informação do que é o cenário, né? Você tem, por exemplo, lá no fundo algumas árvores, mas elas estão bem apagadinhas, estão bem poucas, então eu trouxe alguns outros galhos, algumas outras árvores para dar uma preenchida bacana ali, para que não ficasse tão vazio essa área do fundo. Mas também não foi só do fundo que eu mexi, eu também mexi na parte da frente, trazendo um pouco mais de escuridão na parte inferior ali, porque eu senti que estava muito claro, e também mexendo no efeito de luz que você colocou, né? Eu vi que tinham várias incidências de luz, essa iluminação, esse poder, essa magia que o personagem tem, ela transcorria toda a cena, mas acabava ficando um pouco difícil de entender da onde exatamente está vindo esse poder e quantos poderes são, porque você tem a iluminação que está vindo da mão e ela também vai lá para frente. Isso fica um pouco difícil de entender, né? Porque da onde exatamente é esse poder? É um poder que está vindo do cenário, é um poder que está saindo da mão, e se está saindo da mão, como que ele está iluminando tanto assim a parte inferior da cena, né? Porque parece que além do poder estar saindo da mão, parece que tem algo debaixo do personagem que também tá emanando luz, porque tá muito claro e muito forte esse azul, esse ciano que foi colocado. Então eu dei uma mexida nisso para que ficasse mais de acordo com a cena como um todo, e a arte antes estava assim, e com o feedback ela ficou assim. E bom, pessoal, esses foram os feedbacks das artes que vocês mandaram lá no Discord. O link vai estar aqui na descrição, caso você não esteja lá. Muito obrigado a todo mundo que participou. Eu vou trazer mais desses desafios, mais desses eventos, para que eu consiga dar uma olhada na arte de vocês também. Então já se inscreve aí para você não perder o próximo que vai rolar futuramente. Muito obrigado por você ter assistido até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Falou e fui!